convidado de hoje é um cineasta nascido em Porto Alegre, que reinventou a maneira de se fazer televisão no Brasil e dirigiu filmes importantes como Ilha das Flores, O Homem que Copiava, Meu Tio Matou um Cara, Saneamento Básico, entre outros. O nome dele é Jorge Furtado e ele aceitou o convite do programa para falar sobre o seu novo livro, As Aventuras de Lucas Camacho Fernandes, que foi lançado pela Companhia das Letras em dezembro de 2022. Mês, inclusive, que a Casa de Cinema de Porto Alegre, que é a produtora que ele cofundou ao lado dos seus principais parceiros de trabalho, essa produtora completou 35 anos também em dezembro de 2022. Então, esse episódio, além de ser sobre o processo criativo do Jorge escrevendo o livro, é também uma homenagem aos 35 anos da Casa de Cinema e também uma comemoração por todo o trabalho que o Jorge fez na produtora e com esses grandes cineastas. E agora uma surpresa para vocês, esse episódio contou com a participação especial de 3 queridos amigos que toparam ler trechos do livro durante o episódio. Eu cito o nome deles aqui: Ana Vitória Prudente, Carolina Secato e Gregory Pena. Eu agradeço em nome do programa a participação de vocês e a disponibilidade por terem aceitado ler e participar e gravar esses vídeos que agora estão dentro do episódio. Muito obrigado. Vamos conferir agora como ficou o episódio? Então, eu agradeço demais, Jorge, por ter aceitado o convite para falar sobre o livro, para falar também sobre o teu cinema. Obrigado, Pedro. Eu acho que tu é o meu leitor número 15. Ah, é? Não, é engraçado que livro, estou acostumado a fazer TV, então é sempre uma coisa, muita gente vendo. Livro é o contrário, é pouca gente, mas que presta muita atenção. Então, assim, eu fico quase contando. Inclusive, eu fiz um negócio, vou te mostrar aqui, peraí. Onde é que eu deixei? Está aqui. Eu fiz uma coisa, tive uma ideia boa essa vez. Eu fiz um lançamento do livro aqui em Porto Alegre, teve uma noite de autógrafos, e aí sempre põe aqueles post-it com o nome da pessoa para tu assinar, né? Aham. Eu guardei eles. Ah, você guardou, olha. Que maravilha. Então tem o nome. Então todo mundo que foram umas 30 pessoas, tá ótimo. Não, pô, muito legal, né? Então você tem o nome de todo mundo, né? Você vai ter esses nomes. Sim, está guardado aqui de lembrança. Muito legal. Eu também gostei da tua camisa, queria comentar. Isso Mídia Ninja. Mídia Ninja, claro. Mídia Ninja. Minha primeira pergunta também em relação ao livro, vou começar bem do começo, né? Acho que eu vou fazer como você costuma Bora. fazer com o roteiro, né? Seguir da cena 1, assim. Começar pela cena Sim. 1, perguntando em relação ao Lucas Camacho Fernandes, assim. Quem foi ele, né? O que você pesquisou sobre ele que te fez escrever esse livro também? O Lucas Camacho foi o primeiro tradutor de Hamlet na vida, na história, no mundo. Eu estava pesquisando as traduções de Shakespeare. Existia uma tradução anterior de Romeu e Julieta, feita acho que na Alemanha, mas em 1606 subiu a bordo, 1607, né? Subiu a bordo de um navio inglês um jovem negro, 1607, um jovem negro que traduziu Hamlet para os soldados marinheiros ingleses que encenaram Hamlet para o príncipe, o rei de Buré. Esse cara está descrito nos diários do Capitão Keeling. Era um jovem negro que defendia muito bem a sua fé, muito culto, falava várias línguas, ele cita inglês, francês, espanhol, português, e TM traduziu Hamlet para o português, porque aquelas pessoas ali falavam TM, essa língua, e português, e ele traduziu, fez uma tradução simultânea. E daí, depois, na manhã, à tarde, eles foram à terra para caçar elefantes. E eu, gente, mas quem é essa pessoa que de manhã faz Hamlet, de tarde caça elefante? Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? E quem é esse cara? Quem é esse
e que um jovem negro de 20 e poucos anos, que falava tantas línguas, estava fazendo ali naquele lugar, naquela hora. E isso, na verdade, fazendo um spoiler, é só o que eu sei de real sobre a vida do Lucas Camacho, mais nada. Isso é o fato, isso é fato histórico. Aí eu pensei, quem é esse cara? Quem é esse cara? E aí pensei, imaginei, aí entra a ficção, e eu imaginei, e se ele fosse o filho da Dama Negra? Porque aí vem a história, a minha pesquisa, meu, enfim, meu interesse de fã pelo Shakespeare, e a história da Dama Negra, para quem conhece, é uma história interessantíssima, porque Shakespeare escreveu vários sonetos para uma mulher por quem o poeta, o eu lírico, era apaixonado, uma mulher negra, não se sabe se é o Shakespeare, se ele está falando dele mesmo, não se sabe, mas possivelmente, talvez. Mas o eu lírico, o eu da poesia, é apaixonado por uma mulher incrível, maravilhosa, uma mulher negra, só que ela tem um outro amante, e esse outro amante é um cara poderosíssimo que ele não tem como meter. Ele não tem chance nessa disputa, porque o cara é um cara incrível. Quem é esse cara incrível? Quem é esse outro cara incrível? Ninguém sabe. Isso considerando que exista uma dama negra de verdade. Quem é a dama negra? Ninguém sabe realmente também, né? E ninguém sabe quem é esse cara. Então eu inventei a partir das coisas que eu sabia dela, a Lucy, parece que foi uma mulher chamada Lucy, que morava num bordel, tal, enfim. E pensei, mas quem é esse cara? E aí me lembrei de, bom, esse cara talvez pudesse ser o Drake, poderia ser o Francis Drake. Vi na cronologia dos fatos, tudo isso é possível, que esse jovem, nascido naquela época, tivesse 20 e poucos anos, em 1607, fosse filho dessa mulher por quem Shakespeare teve uma paixão em 1590 e picos. As cronologias batiam. Podia ser o Drake? Podia ser o Drake. Bom, aí eu disse, agora vai ser o Drake, né? Porque é um personagem espetacular, o Francis Drake. Shakespeare e Drake mudaram o curso da humanidade. Um pela poesia, pela dramaturgia, e outro porque era um guerreiro imbatível que dominou os mares e estabeleceu o domínio da Inglaterra nos mares por 300 anos. 300 anos, até a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra era o centro da economia mundial graças ao domínio que ela tinha dos mares, graças ao Francis Drake, que derrotou os espanhóis. Então, é um super-herói Marvel, né? E o Shakespeare é o Shakespeare, enfim. Então, aí pensei, bom, então ele é o filho da Dama Negra, o Lucas. Mas quem é o pai? Talvez ela não saiba. Mas ela tinha que ser uma mulher, ela não podia ser uma mulher que tinha tantos homens que ela não sabia quem era. Tinha que ser uma história que ela só teve dois homens. Ela só teve dois homens, o Shakespeare e o Drake. Ele é filho de um dos dois. E essa é a história. E a partir daí eu fui inventando coisas. Quando o meu objetivo principal era, desde o início, falar sobre o escravismo. O assunto, o tema que eu queria tratar e queria escrever, o livro que eu queria escrever sobre o escravismo brasileiro, fundador da economia brasileira. Como eu mencionei no início, a gente vai ter uma série de leituras ao longo desse episódio e a primeira delas é feita por Gregory Pena, lendo o trecho de As Aventuras de Lucas Camacho Fernandes. Vamos conferir? Meu nome é Lucas Camacho Fernandes. Nascido em Londres, em 9 de junho de 1585. Meu pai, Nicolau Camacho Fernandes, cristão novo, comerciante, nascido na vila de Caniço, Ilha da Madeira, território português. Não é de fato meu pai, mas eu tratei como tal desde a infância, com respeito e admiração, pois me deu seu nome e sempre me considerou seu filho legítimo. Minha mãe, Lucy Camacho Fernandes, nascida em data incerta, na cidade de Fé, no Império de Oió, sudoeste da África. Fez residência em Clerkenwell, subúrbio de Londres, em 1578.
e lá viveu por 25 anos, até sua morte. Foi batizada na Inglaterra com o nome cristão de Lucy, pelo qual foi conhecida, e que está escrito em sua lápide. Mas seus pais a chamaram de Okun, que em Urubá significa domar, já que fora concebida em viagem que fizeram ao litoral. Meu pai, por dever da profissão, passava longos períodos em viagens de negócio. Ele prosperou e nos manteve em Londres, em conforto e segurança, fazendo a rota entre a Madeira e a Inglaterra, no comércio de açúcar e vinhos. Criei-me na companhia de minha mãe, que me alfabetizou e me transmitiu sua paixão pelos livros. Eu via suas histórias de naufrágios, piratas, batalhas em terras distantes, contos orientais povoados de monstros, guerreiros, princesas e sortilégios. Ela me ninava com canções de sua terra. Labê, Iji Urumbu. Labê, Iji Urumbu. Embaixo da laranjeira. Eu ainda era uma criança quando minha mãe me levou a uma encenação de Sonho de uma Noite de Verão. Fantasia delirante e sensual, repleta de monstros e fadas, que inaugurou a minha paixão pelo teatro. Ela teve uma morte tranquila, há 4 anos. Eu segurava sua mão, cercada de amigos e afeto. Foi em seu quarto, poucos dias antes de morrer, que me fez o pedido que, para ser realizado como pretendo, me força a viajar ao Brasil. Minha mãe nasceu em uma família urubá de posses, de comerciantes e agricultores. Seu pai e avós, e os pais de seus avós, plantavam gengibre, cacau e pimenta, que rendiam bons lucros se conseguissem chegar às cidades costeiras do Atlântico. As expedições, carregadas com grandes cestos de vime, transportada no lombo dos moares ou nas costas dos carregadores, levavam quase 2 meses para atravessar Daomé, Togo, Gana e Costa do Marfim. Uma viagem penosa e cheia de perigos. Os produtos eram comercializados nos portos de Dakar, no Senegal, Bissau, na Guiné Portuguesa ou aqui mesmo, em Freetown, onde aportavam os europeus que retornavam das Índias ou das Américas. Aos 17 anos, ela acompanhou os pais em uma dessas viagens com destino à Universidade de Sankoré, em Tombouctou, no Mali, onde iria continuar seus estudos. Foi nessa viagem a primeira que deixava o seu país, que foi presa e escravizada. E você encontrou alguma tradução desse livro dele, do Lucas, por exemplo? Existem traduções ainda? Não, nada, nada. Houve só uma tradução simultânea ali ao vivo, ao vivo. Ele foi traduzindo ao vivo. Ele não escreveu nada, se saiba. Talvez tenha escrito, mas não sei. O Killing conhecia Shakespeare, era um amante de Shakespeare, encenou também Ricardo III numa outra parada. E ele era o Shakespeare era pop total, estava bombando assim em Londres nessa época. Shakespeare estava vivo, né? Bem vivo. Ele morreu em 16. Né? E então foi a próxima tradução que existe, menção de uma tradução a Shakespeare, é bem depois dele morto já. É interessante isso que você fala, porque também no livro você inclui personagens que são importantíssimos, né? O Henslow, o Edward Alleyn, né? Que são figuras importantes desse teatro inglês ali, dessa época, Sim, né? E aí eu acredito, eu fico me perguntando como é que foi esse processo também de pesquisa teu, né? Porque uma porta vai abrindo várias, né? sim, sim. E aí como é que O, o que você leu sobre essas figuras também? O que você viu ali de diferente, né? o, o, a minha pesquisa de Shakespeare, ela começa, assim, o meu interesse começa pelos sonetos, em 1975, quando eu li a primeira tradução dos sonetos do Ivo Barroso, fez os 24 sonetos. Ali eu disse, cara, isso aqui realmente era uma edição bilíngue, e eu ficava vendo como é que era em inglês, como é que o cara conseguia fazer aquilo em inglês. Era um nerd, né? A palavra nerd não existia na época ainda, mas eu já era. Então foi via poesia.
Depois que eu fui conhecer Hamlet e da tradução do Milor, já nos anos 80, e depois que eu fui conhecer um pouco as peças assim. Aí, no final dos 2000, dos 90, lá antes dos 2000, eu resolvi, não, agora eu vou ler profissionalmente, vou ler na ordem, vou ler tudo. Aqui, ó, essa prateleira aqui, a de lá, ó, essa lá, a última lá, é Shakespeare inteiro, até o pé, né? Eu tenho li todas, tem todas as versões, todas as traduções. Desde então, eu nunca mais parei de ler, estou sempre lendo e pesquisando. Então, sobre o Shakespeare, eu já sabia muita coisa para fazer esse livro, né? Alguns dos sonetos que estão traduzidos ali, eu já tinha traduzido, 2 deles, pelo menos, 2 não, traduzi especialmente para o livro. Na verdade, eu tinha um soneto e um trecho do Sonhos de uma Noite de Verão, que eu tinha já traduzido, e os outros sonetos eu traduzi para o livro. Então, e a vida do Shakespeare, eu considerei que todas as lendas que existem fossem verdadeiras. Ele fugiu de Estratos porque matou uma caça, ele casou com a mulher, tudo, ele cuidou de cavalos, todas as lendas. Porque a minha história com ele se passa entre 1586 e 1592. São 6 anos, são os anos perdidos, se chama. Não se sabe absolutamente nada sobre ele. Ninguém sabe o que aconteceu com Shakespeare entre 1586 e 1592. Você só saberá quando ler o Lucas. É isso. Aqui é o que aconteceu. Inclusive, eu estou tentando provar que foi ele que inventou a batata frita. Mas foi ela que botou sal. Isso vai estar na nova edição. Ela que botou sal. Ele experimentou sem sal. É a Lúcia que botou sal. E toda essa pesquisa também do Francis Drake me interessa, assim, porque como você leu, além de relatos, né, no final do livro você menciona quais foram as fontes, muitos dos textos que você Sim. leu, né? Basicamente, a minha maior fonte foi essa aqui, ó, esse livro aqui. Ah, olha que legal. Sir Francis Drake, O Pirata da Rainha. Esse livro aqui é um livrão, assim, a última biografia que tem tudo, que tem tudo, facsímile, e tem aqui, ó, olha aqui, ó, aqui o momento exato que ele passou pelo Brasil, sublinhado, marcado aqui, como é que eu marquei, onde é que ele estava em Noronha, quando ele estava em Noronha. Ele passou em Fernando de Noronha no dia 20 de fevereiro de 1578. Ele estava em Fernando de Noronha. Ficou 20 dias nesse período aqui entre Noronha e Pernambuco. Então, eu acertei a minha história para caber ali. Entendeu? Mas eu sigo descobrindo coisas sobre o Drake. E ontem eu descobri um negócio incrível sobre ele. Eu digo, gente, existe uma coisa, pesquisem vocês, o tambor de Drake. O tambor de Drake. Isso não está no meu livro, não está no livro. Não está porque eu não sabia, porque eu certamente ia botar. Ele tinha um tambor. Uhum. Ele usava sempre, usava no navio, usava sempre nas batalhas um tambor. E quando ele morreu, ele pediu para o tambor ser levado para a casa dele. Ele morreu lá, mas o tambor foi. E é um objeto histórico e virou parte de uma lenda. Porque ele disse o seguinte: quando vocês quiserem que eu salve a Inglaterra, toquem esse tambor que eu volto. Olha. Então, isso está em contos, está em fábulas, tem canções que falam do tambor de Drake. Os ingleses se referem, vamos ter que bater o tambor de Drake para salvar a Inglaterra. E eu não sabia disso, eu estava vendo ontem, gente. Então, na próxima edição, vocês podem ter certeza que vai ter o tambor do Drake. E você pretende ficar reescrevendo? Você Não, pretende não, voltar? Não. É porque já foram 11 anos, não foram? É possível, foram 11 anos. É possível que eu escreva mais com esses personagens, continue a história, e aí eu boto o tambor do Drake em algum lugar, certamente. Não, é legal também que você recupera aquela lenda que o tesouro de Drake estaria lá em Fernando de Noronha, né? E isso existe, essa lenda existe em Noronha. E tem um tesouro lá, existe uma caverna do dragão em Noronha,
isso foi uma das últimas coisas da revisão. Eu avisei o pessoal da revisão, porque quando eu comecei o livro, eu não estava tão preocupado com a cronologia. Eu não dou tanta bola assim para a cronologia. Inclusive, o Shakespeare faz tocar carrilhões em Roma, na Roma antiga, um relógio toca as 12 badaladas. Ele não está nem aí, né? Enfim, então cronologia não é o meu forte mesmo. Mas eu, nesse caso aqui, eu fui muito rigoroso e fui ficando cada vez mais rigoroso à medida que a pesquisa avançava. E eu tinha coisas sobre, por exemplo, que eles levavam limões nos navios para combater o escorbuto, mas isso só aconteceu em 1750. Então eu tirei, porque eu estou em 1607. Tirei, não pode ser, porque não tinha nessa época ainda, né? Mas no caso da caverna de Noronha, eu disse para os editores, quando estava fechando o livro, assim, ó, a caverna de Fernando Noronha, que está, possivelmente, dizem que é a caverna do Drake, não é naquela parede da Fortaleza dos Remédios, naquela falésia, não é ali, é numa outra ponta da ilha. Mas eu não vou mudar a cena, deixa, é ficção. Assim, quem quiser procurar o tesouro do Drake em Noronha, não vá pelo meu livro, vá pelos nativos locais que dizem, mas ela ronca, a caverna realmente ronca quando a água sobe. Você já chegou aí lá? Você já foi Sim, nesse... mergulhei é? lá. Olha, interessante também. Mergulhei lá. É lindo, é lindo. É interessante porque eu imaginei as pessoas realmente pegando o livro, né, lendo e falando assim, eu vou me Não é ali, seguir não. por Eu dei uma aqui. despistada. Eu não quis entregar onde é que ficava o tesouro do Drake assim tão fácil, entendeu? Então as pessoas vão ter que procurar um pouco mais. E uma coisa que me interessa muito também é que tem a descrição também de certas doenças, né, como o bócio, como a própria disenteria, né? E aí, essa pesquisa também, você fez uma pesquisa Sim. particular para isso, sobre doenças dessa época? Você foi a Sim, fundo nisso? sim, eu fiz uma pesquisa grande já para um outro trabalho sobre os primeiros tempos da escravidão no Brasil, né? Eu li muito sobre esse assunto, muito. E, e eu estudei medicina, né? Então eu tenho um interesse pela história da medicina, assim, também gosto de pesquisar também. E quando eu acho que quando tu fala um romance, assim, isso é uma coisa que Shakespeare ensinou também. É importante dar uma certa corporalidade aos personagens. Ele tem um corpo, né? Assim como Shakespeare botou um príncipe cansado, um príncipe que tem meias, que precisa comer, que precisa dormir, né? Uns seres humanos, humanizou seus personagens. Eu acho que isso é um legado importante, assim, quando faz uma ficção por escrito, que tu dê volume aos corpos, eles morrem de doenças, eles comem, eles fazem coisas do corpo, né? E as condições de saúde num navio que fazia tráfico de escravizados eram simplesmente a coisa mais cruel do mundo. A gente fala dos grandes momentos de crueldade da humanidade, mas pense em alguma coisa que torturava, matava, violentava, estuprava seres humanos e que durou 300 anos. 300 anos. Isso marca o Brasil de uma forma indelével. O Jardim Nabuco diz: a escravidão permanecerá para sempre como uma marca indelével do Brasil, né? Do Brasil. E a gente tem que falar disso. É importante a gente falar sobre isso se a gente quiser avançar um dia. Então, eu descrevo, às vezes, meio, talvez cruelmente, coisas sobre as doenças, as condições de vida dessas pessoas. É interessante, me interessou muito essas descrições, porque você dá também um teor de como é essa vida ali, né? Você tira, às vezes, também desse romantismo, talvez, que tivesse, em relação até essa vida na Europa, como se fosse né, um brilho, como se fosse aquela coisa assim, era uma vida também perfeita, né? Não tinha doença, não tinha E Londres sujeira. devia ser um lugar
insalubre, né? Assim, a insalubridade de uma cidade com 200 mil habitantes, sem esgoto, sem água potável, eles bebiam praticamente só cerveja, porque não tinha água, né? E esse momento da história ele também é interessante, porque é um momento de transição do mundo bárbaro para a modernidade, mas tem um pouco dos dois, né? Tem tem Hamlet e tem caçar elefantes. O cenário teatral londrino desse momento, começo do século XVII, imagina alguém que resolvesse ir ao teatro, vai saber a programação da noite e veja o seguinte: no Globe, no Rose, o que que tem? No Globe tem o quê? Tem Hamlet, tem uma peça que é a história de um príncipe que o fantasma diz para ele que o pai foi morto, blá, 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 blá. E no Rose, o que tem? No Rose tem um urso amarrado num poste e contra ele são jogados 6 cães para ver quem vence, o urso ou os cães. Essas são as duas atrações do teatro da noite. Então, o Hamlet estava competindo com cães contra ursos. O cara tinha que escolher: o que eu vou fazer? Eu vou ver Hamlet ou vou ver o cães contra ursos? Esse mundo, que é o mundo do século XVII. E as pessoas iam ver Hamlet, lotava, era um sucesso pop total. E, gente, como? Todos bêbados, até as crianças, porque só bebiam cerveja, né? Então, a vida dura de um poeta, mas ele conseguia entreter com as palavras. Era um rapper, né? Hoje seria um rapper, seria um Emicida. A segunda leitura é feita por Carolina Secato, que também lê trecho de As Aventuras de Lucas Camacho Fernandes. Vamos conferir? Chegaram a Londres numa manhã quente de verão. E a primeira lembrança que minha mãe guardou da cidade foi o seu cheiro, quase insuportável. Londres tinha 200 mil habitantes, com esgoto correndo a céu aberto ou jogado nos jardins, curtumes fumegantes, mercados de carne, peixe, frutas, que deixavam rastros de dejetos, cães e gatos mortos apodrecendo nas ruas e muitos, muitos ratos. Ela desembarcou, tonta pela imobilidade do chão, depois de meses a bordo. E a primeira coisa que fez na Inglaterra foi vomitar nas pedras do porto. Pediu água, mas água potável era raridade, e Drake ofereceu uma caneca de cerveja, que ela bebeu pela primeira vez e detestou para sempre. Caminharam pelas ruas enlameadas, e Lucy olhava com assombro as fachadas dos palácios, os prédios de 3, 4 andares, os cavalos encilhados, as carroças e as centenas de pessoas falando, carregando objetos e vestindo roupas que ela jamais vira. Ficou especialmente interessada na roupa das mulheres e interrompeu o andar de 2 senhoras para tocar-lhes os chapéus. Uma mulher jovem, bonita e preta chamava muito atenção, ainda mais vestida de veludos e rendas e de braços dados com o Capitão Drake. Era um acontecimento, e todos na rua de City paravam para vê-los. Drake era casado, uma união arranjada, como todas, e não era esperado que os maridos em tais casamentos fossem fiéis. Mas sua esposa Mary era irmã de um dos seus companheiros de navio, Harry Newman. Além disso, Drake estava no mar havia mais de 1 ano, e não seria de bom tom que ela soubesse de sua volta por comentários de estranhos, e que chegara acompanhado de uma noiva africana. Tomaram uma carruagem, para novos espantos de minha mãe, e seguiram até Clerkenwell, fora dos muros da cidade e longe dos seus puritanos. As ruas do distrito eram apinhadas de trabalhadores, comerciantes, funcionários que se misturavam aos pedintes, desocupados e as prostitutas e crianças pelas calçadas, com carroças e cavalos cruzando as ruas. Tudo isso embalado numa míriade de vozes, gritos, martelos de ferreiros, choros de bebês e latidos de cães. E essa descrição também da escravidão, do escravismo, né? Por exemplo, pelos relatos da Inquisição, né? Do caso da escrava Luísa, que é a principal Sim. fonte ali desse momento que você descreve ali a passagem do personagem por Pernambuco, né? E aí, assim, me interessa saber, essa pesquisa deve ter sido extremamente dolorosa também, né? Porque já é difícil de ler. Eu imagino que você tenha tido coisas até que você Terrível. nem deva ter mencionado, porque era de Violentos. tão, né, de tão... É, é, é. É inacreditável, assim, se tu começa a pesquisar, tem coisas assim. Isso não aconteceu no Brasil, mas nos Estados Unidos,
havia uma coisa, uma tradição, procure na internet, tem imagens, desenhos, ilustrações, se usava bebês de filhos de escravizados como isca para jacaré. Baby baits, alligator, bote aí, e tem imagens disso. Pegava um bebê, filho de um escravizado, e botava na beira para atrair o jacaré, porque ele chorava e se mexia, e o jacaré, e aí o caçador atirava no jacaré, às vezes acertava o bebê junto. Então, esse era o tipo de coisa que se fazia nos Estados Unidos, isso não teve no Brasil. Mas teve no Brasil coisas horríveis e piores que essa. Essa história da Luísa que eu conto no livro é uma história que está documentada, bastante documentada, ela está citada em 2 livros que eu cito ali na bibliografia, e mais nos Autos da Inquisição, de uma mulher escrava que estava cantando quando a sua patroa sentiu uma dor no braço. E a patroa deduziu que a dor no seu braço era uma mandinga, um canto que a escrava fez para provocar. E pediu que ela confessasse, e ela não confessou, e ela foi torturada barbaramente até confessar e, portanto, ser executada pelo crime que ela tinha cometido. Essa história é uma história que como chegamos a um ponto de termos uma sociedade onde seres humanos tratam outros seres humanos assim, desumanizando. A única maneira de tu conseguir fazer isso é desumanizar as pessoas. Não são seres humanos, não são tratados como seres humanos. E essa desumanização, ela persiste no Brasil de alguma maneira até hoje, porque são pessoas morríveis. Todo dia, tu está no Rio de Janeiro? Tô no Rio. Todo dia no Brasil, todo dia no Rio de Janeiro, a polícia entra nas comunidades e mata pessoas que são, segundo a lógica da sociedade brasileira, hoje morríveis, porque se elas fizessem isso no Leblon todo dia, não aconteceria. Então, isso está na raiz do nosso racismo estrutural. Nós estamos há 300 anos que o teu avô, o meu avô, nossos tataravós tinham escravos. Esse país foi construído pela mão escrava, toda a riqueza brasileira. Para concluir esse ciclo de leituras, a gente vai ouvir agora Ana Vitória Prudente lendo também um trecho de As Aventuras de Lucas Camacho Fernandes. Vamos conferir? A menina Luísa, crescida e feita de mucama na casa grande, viu-se no caminho da crueldade da mulher do senhor de engenho, Josefa Maria, uma senhora corpulenta que parecia ter como única fonte de prazer os maus tratos aos pretos. Tal mulher sentira uma forte dor no braço ao tentar abrir uma porta, no mesmo momento em que Luísa, que esfregava o chão da cozinha, cantarolava. A mulher atribuiu suas dores aos feitiços da escrava, às mandingas, e a acusou de pactuar com um demônio. Para que confessasse seus crimes, Luísa foi torturada brutalmente pelo feitor com ferros em brasa, amarrada numa escada sobre uma fogueira que lhe queimava os pés. Costuraram sua língua com 4 linhas. Pingaram lacre aceso sobre os seus genitais. Perfuraram seu olho esquerdo com uma taquara de ponta fina. E a espancaram no tronco até ter o osso do ombro quebrado. Luísa tentou matar-se várias vezes, mas foi impedida e espancada por varas do mato até ter o corpo coberto de sangue. Amarraram-na ao sol para ser mordida pelas moscas por 2 dias. Por fim, para livrar-se do suplício, ela confirmou todas as acusações. Que sim, fizera pacto com o diabo, que por várias vezes preparou poções com raízes, sapos, unhas e cabelos para enfeitiçar os seus senhores. Por sua confissão ao padre José de Andrade, tio de sua senhora, Luísa foi condenada à morte na forca e levada para a cidade. Antes de partir, entregou para Lucas a colher que ele, ou alguém que ele fora antes de se tornar um escravo, talhara. Ele aguardou, e vendo Luísa afastar-se de mãos atadas no lombo de um jumento,
jurou que não morreria escravizado. As torturas e suplícios vividos pela escrava Luísa são reais e constam no processo 11.163 da Inquisição em Lisboa contra a escrava Luísa da Silva Soares. Eles também estão descritos no O Diabo na Terra de Santa Cruz, da Laura de Melo e Souza, e no Dicionário da Escravidão Negra no Brasil, do Clóvis Moura. E o Brasil parece um país branco, mas é um país de maioria negra, construído pelos escravos. Então a gente tem que a gente tem que se reconciliar com essa nossa história. Também nós temos que entender, e isso eu boto falando assim, parece que é um livro teórico sobre não é uma aventura de piratas, mas enfim, é importante saber que eu não aprendi isso na escola, que os escravizados na África, no caso da Okun, a Lucy, ela estava indo para a universidade. Existiam universidades na África desde os anos 900. A universidade para a qual ela estava indo é do ano de 1400. A África era um continente com culturas super desenvolvidas, de arquitetura, de política, de matemática, de tudo. E os escravistas europeus eram bárbaros, analfabetos, que iam lá caçar essas pessoas. Então, a gente tem ideia ao contrário, né? Que era assim, a Europa era culta e os caras estavam nas árvores. Então, é importante saber que não foi isso. A gente precisa entender essa história para entender o que foi isso, viu? Como é que o Brasil se formou assim. Tudo isso para produzir o que é açúcar. Era tudo para produzir ouro, açúcar e café depois, né? E o açúcar nem é necessário, nem o ouro é necessário, nem o açúcar nem o ouro são necessários, não precisa de açúcar nem de ouro. Mas a humanidade cria essas coisas que a gente tem que entender para não repetir. Não, e é importante isso que você falou também em relação ao livro, que ele não é um livro teórico, né? Ele é um livro de aventura também, tem toda uma concepção de fábula que eu acho super interessante, né? Porque aí você leva para o campo também para falar desses assuntos de uma forma emocional, de tocar o leitor por um outro lugar, né? E a mim me interessa saber, porque eu sei que você também pesquisa e se aprofunda muito nos contos de fábula, né? Seja Mil e Uma Noites, seja, enfim, fábulas dos irmãos Grimm, enfim. E aí, qual foi, né? Qual a importância disso no teu trabalho como um todo, né? Porque eu acho que isso se reflete também. Total. Assim, eu sou um leitor compulsivo desde muito criança. E as fábulas, a tradição da literatura oral, dos contos, é o que mais me interessa. O que mais me interessa é contar a história contada, né? Que é uma tradição humana, assim, desde sempre. O Manguelfo diz: contamos histórias para saber quem somos. Nós, humanos, a gente conta história para a gente saber quem a gente é. Então, as histórias contam, nós somos as histórias que nós contamos, nós, seres humanos, né? E elas vão mudando, elas vão se moldando, vão se misturando, mas cada história tem uma história, assim, ela tem uma genealogia, ela veio de algum lugar e ela tem uma função também. As fábulas, elas ensinam, elas nos fazem aprender a viver melhor. Então, uma fábula como tem Primitiva lá, que muito antes do Rei Lear, era para ensinar o pai a dividir a fortuna entre os filhos, como dividir a fortuna, como passar o poder, como deixar um grupo, como sair do seu grupo, como viver. As duas maiores fábulas da história da humanidade, acho, que são os Evangelhos e Hamlet, têm a mesma fábula: como viver no mundo sem pai. Como viver no mundo sem pai. Essa é a história de Cristo e essa é a história de Hamlet também. E praticamente a história do ET também. Não à toa que são grandes sucessos. Então, essas fábulas elas se repetem, elas
O Vonnegut diz que Cinderela também é a mesma história de Hamlet, como viver sem o pai, né? Sem a mãe, no caso, porque a mãe morreu lá em madrasta. E então essas fórmulas a gente tem que conhecer, porque a gente acaba contando sempre as mesmas histórias. Só que a gente conta de uma outra maneira, de um outro jeito, do teu jeito. Tem que achar a tua voz para contar as histórias de sempre. E o seu processo com a literatura de escrita, ele se parece com o de roteiro? Porque eu sinto também que a tua descrição, e isso eu acho muito legal no livro, que não tem uma psicologização, né? Digamos assim, as cenas são muito concretas, né? As imagens são muito concretas, não tem, não que seja ruim, né? Mas você dá um corpo, exatamente, você dá corpo ao texto, né? Ao descrever a cena mesmo, a É, ação, né? não, fico feliz que tu tenha percebido tão claramente isso, porque esse era o meu objetivo desde sempre. Assim, eu não quero fazer um romance psicológico. Não quero, eu quero fazer um romance de aventura. Dá para filmar, todas as cenas acontecem, as coisas acontecem. Não tem pouquíssima psicologia. Não estou desfazendo. Deixa eu achar uma coisa aqui, já que estamos aqui. Eu acho que é esse aqui. Deve estar marcado. Não. Meu Deus, é uma dessas marcas aqui. Ah, o, no prefácio do Borges à Invenção de Morel, do Bioy Casares, né? Ele diz o seguinte, eu vou ler um trechinho, tá? Tá, claro, perfeito. Ele diz o seguinte, isso é o prefácio do Jorge Luiz Borges do romance A Invenção de Morel, do Bioy Casares. Ele diz o seguinte, Stevenson, por volta de 1882, anotou que os leitores britânicos desdenhavam um pouco as peripécias, opinando que era muito hábil redigir um romance sem argumento, ou argumento infinitesimal, atrofiado. É muito difícil, ele está citando o Stevenson, né? É muito difícil hoje inventar uma aventura capaz de interessar nossa sensibilidade superior. É praticamente impossível, né? Ele advoga, o Stevenson, em quase todas as páginas do seu livro, que o romance psicológico, a favor do romance psicológico, e opina que o prazer das aventuras é inexistente ou pueril, é infantil. É como assim, é um livro infantil. Meu livro é um livro infantil, de certa maneira, né? Eu acho que é assim. Aí ele diz o seguinte, que ele, o Borges e o Bioy Casares, não concordam com isso. E resolvemos dissentir e resumirei aqui os motivos. O primeiro é que o intrínseco rigor o primeiro é o intrínseco rigor do romance de peripécias. O romance de peripécias ele é rigoroso. Eu não posso de repente fazer uma coisa, tirar uma parte. Ele é rigoroso. Né? Os russos e os discípulos dos russos demonstraram até o fastio que ninguém é impossível. Ninguém é impossível. Esse é o que eu lembro muito desse texto. Ele diz: suicidas por felicidade, assassinos por benevolência, pessoas que se adoram a ponto de separar-se para sempre, delatores por fervor ou por humildade. Essa liberdade plena acaba por equivaler à plena desordem. Por outro lado, o romance psicológico quer ser também romance realista. Prefere que esqueçamos seu caráter de artifício verbal e faz de toda inútil precisão ou de toda lânguida vagueza um novo traço verossímil. Há páginas, há capítulos de Marcel Proust que são inaceitáveis como invenções. A eles, sem saber, resignamos-nos como ao insípido e ao ocioso de cada dia. O romance de aventuras, por sua vez, não se propõe como transcrição da realidade. É um objeto artificial que não sofre nenhuma parte injustificada. Essa ideia de que assim, tudo tem que se encaixar no romance de peripécias, né? Eu não posso tirar um pedaço e botar outro, né? E isso me interessava, assim, um livro que tu lê vendo acontecer, como era para mim na minha infância o Mark Twain, como era as Aventuras de Gulliver, ou especialmente o Robinson Crusoe, né? O Robinson Crusoe, Os Três Mosqueteiros. Tu conclui o que tu quiser, aprende o que tu quiser. Isso é uma lição também interessante das histórias de detetive também, né? Que tem essa coisa de você ter que mostrar mesmo, né? Essas histórias mesmo até do próprio Borges, né? Que você tem muita essa movimentação, né? Muito concreta as Sim. cenas, né?
Uhum. Isso acho que ajuda muito a Agora, eu leitura. não estou de maneira nenhuma desfazendo o romance Claro. psicológico. Assim, eu estou lendo agora essa francesa que ganhou o prêmio Nobel, Annie Arnaud. Aham. Pô, escreve bem demais, escreve bem Sim. demais. É lindo. Não parece poesia às vezes, assim, fica lendo, eu volto ao livro e paro e volto. Não é uma história. Alguns são, né? Alguns são, como, mas outros não. Assim, e é lindo, é maravilhoso. Eu gosto muito também. Mas eu queria experimentar uma história de aventuras, de peripécias mesmo. E qual é esse papel da tradução? Eu sei que a tradução para você é muito importante porque você também é tradutor, né? Mas eu também vi o filme Quem é Margarida das Neves, né? E sei que você tem essa pesquisa pela Primavera das Primavera das Neves. Neves, isso. E sei que você tem essa pesquisa, né? Essa pesquisa pelos tradutores, né? E por Sim. saber quem é e por ter Porque ligação. assim, eu vejo as pessoas, muita gente fala assim, eu li o Dostoiévski. Não, tu leu o tradutor do Dostoiévski, tu não leu em russo, porque a tradução ela é uma recriação, muitas vezes. Às vezes fica, gente, como é bom esse livro. Esse livro dele eu não gostei tanto, mas foi o mesmo tradutor. Não, é outro tradutor. Bom, é porque o outro tradutor era muito melhor. Então eu resolvi prestar atenção há muito tempo nos tradutores. Quem é que está traduzindo? Talvez até pelos sonetos. Os sonetos do Shakespeare, que eu conheci nessa edição bilíngue que eu te falei, a tradução do Ivo, depois eu fui ler outros, eu gostei menos, os outros gostei mais. Enfim, tradução, cada um. O Ivo Barroso, ele dizia uma coisa que eu concordo muito, que assim, a única crítica honesta a uma tradução é outra tradução. Não adianta tu dizer, não gostei dessa tradução. Como é que tu traduziria isso? Então, lê o original e traduz, né? Porque a tradução é sempre uma escolha que tu tem que fazer, né? Então, tu tem que escolher o tradutor. Eu lia nos anos 80 uma coleção da Brasiliense de detetives, Dashiell Hammett, Chandler e tal, e eu adorava aquilo. Gente, muito bom. Depois eu voltei a ler outros, não gostei tanto. Aí fui ver quem traduzia era o Paulo Henriques Brito. Ah, Paulo sim. Henriques Brito era o tradutor desses livros da Brasiliense, era um dos maiores, hoje, na minha opinião, o maior poeta brasileiro. E era um poeta, sempre foi incrível, um tradutor incrível. E a tradução dele era maravilhosa. Então, assim, talvez o livro fosse bom também, nessa tradução. Então, eu sempre respeito muito os tradutores. No caso dos. Eu traduzi junto com a Lisiane Kugler os dois Alices do Carroll, o País das Maravilhas através do Espelho. E existem várias traduções, muitas traduções, todas completamente diferentes, porque tu tem que reinventá-lo, tem que recriar o livro na língua destino, né? O próprio Carroll diz isso. Escreveu uma carta ao tradutor francês dele agradecendo que ele mudou as músicas, botou todas as referências francesas, né, para tu entender, para as crianças francesas entenderem as piadas. Sim, é. Não, e é legal isso porque eu acho que também você já estava escrevendo romance, obviamente, nessa época, mas no documentário sobre a Primavera, é legal que você vai e mostra que a vida dela também daria um livro, digamos assim, a vida dela daria um filme, né? Tem essa Sim, busca também sim. que E é, tradutores e é são o personagens, são fascinantes também, né? Isso alguém comentou do Primavera, não, do filme, sobre ela, que eu achei bem pertinente, que é assim, o tradutor ele é muitas vezes um talento silencioso, mas generoso, porque ele não aparece. Tu nem sabe quem é o tradutor. Tu lê e diz, que incrível esse livro do Diário. Não, quem traduziu foi o Rui Castro, tá lendo o Rui Castro. Então, aí ele é um cara que está escondido ali, tu não sabe. Aí tu, gente, como é boa essa tradução. Eu canso de procurar livros, os livros do Ivo, os livros do Paulo Henriques, que eu procurava, assim, foi traduzido por ele, vou ler. Eu não sei quem é o autor, eu sei que foi ele que traduziu. Então, vou ler, porque deve ser bom de ver. Porque o texto é o texto, né? Quem escreve é a língua final, né? E, e a Primavera tinha uma vida, ela era muito discreta, assim, e traduziu mais de 80 livros, falava 5 línguas.
É bem interessante também essa questão do tom. Só um parênteses, desculpe. Sim, A tradução que a Primavera fez, da Emily Dickinson, as traduções que ela fez, para nenhum livro da Emily Dickinson, para um livro sobre a vida da Emily Dickinson, que ela traduziu, só que tem os poemas, ela traduziu. É a melhor tradução de Emily Dickinson que eu conheço. Eu já li as que eu conheço em português. A dela é a melhor. não, claro, imagino, pode acrescentar. É até melhor, assim, que a gente, né, a gente vai nesse diálogo também e vai. Mas é legal isso de você ter esse campo também aberto para essa pesquisa, porque eu vejo que tem toda uma procura por tom, por linguagem, né? Já é uma questão mais abstrata, mas como você constrói esse tom, né? Você vai um pouco pela intuição também, você vai lendo ou lendo em voz alta, e você relê o que você Eu leio em voz escreve. alta sempre leio em voz alta enquanto texto que eu escrevo, não só por um vício de dramaturgia, que o texto da dramaturgia é para ser ouvido, né, para ser lido, né? Então tu tem que saber o som dele, né? Então o roteiro, assim, eu sempre, sem dúvida, leio em voz alta. Mas mesmo um texto em prosa, uma ficção em prosa, assim, eu acho, e o Borges fala isso, que a leitura em voz alta é um julgamento válido para a qualidade do texto. O som dele, tu não soa bem, não é bom de ler também. Então, eu acho importante ter uma sonoridade, assim. E às vezes, claro que um livro, como qualquer coisa, vai ao ar quando está pronto, como diz a Faye Dunaway diz, um programa de televisão não vai ao ar porque está pronto, vai ao ar porque são 9h30. E um livro era assim também, tu tem que ter uma hora que tu chega, porque eu já marquei coisas no livro que eu vendo assim, ficava melhor de outro jeito. Eu escreveria de outra maneira, hoje eu tiraria essa palavra. Aqui, ó, marquei um pois. Então o capitão Drake aproximou-se e informou que aquela escrava não estava à venda, pois já tinha comprador em Londres. Eu risquei esse pois aqui. Não precisava. Né? Já tinha comprador em Londres. Pronto, já ia direto. Mas, enfim. É um processo interminável, né? Me lembra um pouco É. esse processo de montagem também, né? O próprio, no sentido de montagem cinematográfica, que você está ali montando e quando você interrompe, você deixa terminar, Não é ou você... interminável porque tem um prazo. Não é É, interminável porque tem um prazo. É até sexta. Né? Pronto. Então, sexta, fechou. e aí, puxando um pouco também para o campo do cinema, me interessa também. É curioso, né? Porque eu li o livro e revi muitos dos teus filmes, né? Até para conversa também. É curioso como Shakespeare realmente aparece em quase tudo, né? Tirando, eu diria, saneamento básico, que eu acho que você vai para outro lugar, que aí você vai para a comédia dell'arte e tudo mais. Como aparece, assim, né? No Barbosa tem na abertura, né? A cartela que abre Barbosa e eu queria saber até Macbeth. muito desse trabalho, por exemplo, no Barbosa, com uma imagem de arquivo, assim. Como é que você, né? Primeiro você fez essas pesquisas de imagem, quando você trabalha com arquivo, né? E como é que você monta isso, assim, no processo teu? Como é que você lida com essas imagens no teu processo prático, assim, né? O Barbosa foi o primeiro trabalho que eu fiz que tinha essa mistura de arquivo. No Dorival tem uma ceninha do Casablanca, umas coisas de King Kong, mas é só uns insertzinhos assim. O Barbosa não, ele era construído, montado em paralelo com cenas de arquivo. Ele, então, no Barbosa, a Ana Azevedo, que dirigiu comigo, o Gibas Brasil, que escreveu junto, e é o montador, vimos tudo que tinha na época que a gente teve acesso de arquivos de filmes da Copa de 50 do Brasil. Enfim, a gente mistura, dá até umas roubadas ali. Tem cenas de Garrincha, Alegria do Povo, misturada naquela plateia ali do Maracanã. Né? E a gente viu e escreveu o roteiro costurando com cenas que a gente tinha visto. A abertura do filme, especialmente, ela mistura figurantes num cenário que gruda com um arquivo no raccord, assim, as meninas que estão soltando os balões
na abertura da Copa do Mundo, tem no arquivo e tem no nosso cenário. Alguns personagens que passam chorando, tem nos dois. A gente produziu e usou arquivo, né? Então a gente costurou assim. E a gente incluiu no Barbosa, isso foi uma longa discussão, esse filme agora está com ele na cabeça bem fresco, um rapaz que vai junto levando uma câmera para filmar, né? Aquilo dava um ponto de vista de alguém que estava ali com uma câmera, como se o viajante no tempo quisesse registrar, enfim, de quando é o De Volta ao Futuro falar nisso, não sei, mas é mais ou menos dessa época. É mais ou menos dessa época, sim. Sim. Ele também leva uma câmera de vídeo registrar, né, o passado. E então, mas o motivo que a gente pensou naquele momento é um motivo que hoje eu descartaria, que era misturar o colorido e o preto e branco. A gente pensou assim, para poder misturar colorido e preto e branco, era legal ter um cara com uma câmera filmando, e a gente usa em preto e branco, porque a câmera que ele filma é em preto e branco. Hoje eu não sei se precisava daquele personagem ali praticamente, né? Porque mistura preto e branco e colorido, qual é o problema? Hoje isso é tão mais comum, né? Mas em 88 aquilo ali era difícil, inclusive, passar do vídeo para o filme, era bem complicado. Tem aquela barra que foi correndo 2 vezes, né? Isso foi melhorando nos anos seguintes, mas ali era uma tecnologia meio complexa. Mas a gente trabalhou no roteiro em cima dos arquivos que a gente conhecia, ouviu as narrações de rádio, as transcrições, e tinha um trabalho todo feito já pelo Paulo Perdigão, autor do livro, onde está o conto, né? Que ele fez uma pesquisa gigante sobre a Copa de 50. E é interessante porque nesse filme, por exemplo, você tem vários figurantes também, né? Tem várias pessoas ao redor do Antônio Fagundes, ou até nesse campo, vocês filmaram em Porto Alegre, acredito, né? Uhum. E foi aonde isso? Foi um estádio, né? Acredito. A gente filmou nos 2 estádios, no Olímpico e no Beira-Rio. Tem cenas do Olímpico e tem cenas do Beira-Rio. As cenas do túnel são do Beira-Rio. As cenas de arquibancada, das cadeiras, são do Olímpico. As cadeiras do Olímpico, elas pareciam bastante as cadeiras do Maracanã. Azul, não, engana bem direitinho, assim. Mas a maior dificuldade que a gente teve um plano, porque tu é do cinema também e tem essa regrinha meio básica, assim, tu pode mostrar um homem e o tigre, mas tem uma hora que tu tem que dar um plano com o homem e o tigre no mesmo plano, para tu entender, senão fica falso, né? Então tinha que ter um plano que era o Antônio Fagundes e o Maracanã, no mesmo plano. Como fazer isso em Porto Alegre, em 1988. Então, a gente tem uma cena só, que é ele na frente do Maracanã, que é um imenso vidro pintado com uma imagem do Maracanã, fora de foco, uma trabalheira. Foi um dos planos mais caros do filme, certamente. Era um curta, né? Então, era um enorme de um vidro pintado, com o Maracanã fora de foco, ele em primeiro plano, os figurantes estão lá longe, passando por baixo do vidro, e tem um plano que é ele e o Maracanã. Só esse plano que tem os dois, o resto é tudo no Olímpico e no Beira-Rio. Qual é a dificuldade para você, por exemplo, ou o desafio, né, falando assim, de ter a direção de muitos figurantes, né? Porque eu sei que você também já lidou com isso, assim, de ter várias pessoas assim ali no set. Normalmente o que tu faz o meu método de trabalho desses momentos é conversar com as pessoas, explicar tudo que está acontecendo, falar o máximo possível, fazer com que as pessoas entendam o que é a cena, e depois me concentro totalmente nos atores e assistentes. Os assistentes de direção dirigem a figuração, tem às vezes diretor de figuração, para poder me concentrar no ator, nos atores, que é o que eu faço na hora da filmagem. Mas em casos assim, muitas vezes, no Rasga Coração, tinha umas cenas de bastante figuração de rua, que eu também fazia cenas que eu filmava os figurantes, quase como um documentário, assim.
E eu usei muita coisa, usei bastante coisa. Os figurantes, quando eu gosto de trabalhar com escolas de teatro, grupos, assim, gente que é não é do teatro, entende a cena, né? E entende o que precisa fazer e especialmente o que não pode fazer. E o Rasga Coração, você mencionou o Rasga Coração. Quanto tempo você levou, assim, contando pré, filmagem, pós, assim? Quanto tempo levou o processo do filme como um todo, né, para essa realização prática? Porque aí tem depois o lançamento, aí é uma outra coisa, né? Eu não sei te dizer, Pedro. Eu realmente não sei te dizer. Deixa eu olhar aqui uma coisa. Deixa eu olhar aqui. Claro. Eu vou puxar o Rasga Coração aqui e ver quando é que eu comecei a fazer o roteiro. Mas eu também não sei quando ele ficou pronto, então não vai ajudar muito. Mas eu tenho roteiros aqui de agosto de 2015. Sim. O filme é de 2018, né? É, Então foram 3 anos, desde o começo do sim. roteiro até o filme, tá pronto. E Sim. normalmente, em média, o tempo de Mas eu filmagem é um tinha, mês, assim. fala. Normalmente, assim, o tempo de filmagem costuma ser o quê? Um mês, assim, dos teus No trabalhos. caso de filmagem do Rasga, não chegou a 2 meses. Certamente um pouco mais de um mês, 40 dias, uma coisa desse tipo. Entendi. Sim. Não, é legal, é só para ter um. Eu acabo O fazendo essa filme que pergunta eu, o mais ou filme que eu menos. demorei mais tempo filmando, de filmagem mesmo, foi o Homem Copiava, que foram uns 3 meses. Aham. Porque o Houve uma Vez Dois Verões foram 25 dias. Meu tio também, um mês. Não, meu tio deve ter sido um mês e meio, por aí também. Mas o tempo de filmagem, mais ou menos esse, 2 meses no máximo, para mim. Assim. O Homem Copiava chegou a 3. O Luna Caliente foi uma série que eu fiz, que era um longa, na verdade. Primeiro longa assim, que eu dirigi com equipe e tudo. A gente ficou 3 meses filmando. 3 meses. É interessante isso, né? Porque quando eu vejo os teus trabalhos, eu sinto que o tempo que mais pesa, né, é tanto o roteiro, assim, que você tem todo o trabalho do roteiro, mas eu acho que a montagem, né? A Sim, montagem é o que deve dar sim, muito mais sim, trabalho, né, de sim, você sim. O fazer. Homem Copiava, a gente ficou um ano montando quase. É. Imagina. Sim, sim. É. O, Mas eu acho que faz sentido, por uma questão, inclusive, de custo, porque o roteiro, eu estou em casa trabalhando, eu posso trabalhar, Sim, fazer, refazer a cena 1 milhão de vezes. Montagem também, nós temos um ar-condicionado sentado. Agora, filmagem é uma galera, tem que liberar rápido, né? O que é caro é equipe, né? A coisa mais cara é a quantidade de gente, tanto tempo, né? Então, o sim. número de diárias é definidor do custo totalmente de um filme. E até, por exemplo, no curta-metragem, né? Por exemplo, o dia em que o Dorival encarou o guarda, assim, quando eu penso nesse filme, né? É legal que ele é super decupado, né? Principalmente essas cenas em que os guardas batem nele, aí você faz toda essa decupagem. Você costuma trabalhar com storyboard? Você Sim, faz esse processo de, assim, sim, né? faço storyboard e eu faço, normalmente eu mesmo desenho. Eu desenho toscamente, assim, num quadro branco, decupo com a equipe. O processo normal, ideal de trabalho para mim, de decupagem, são 2 meses antes da filmagem, na sala de decupagem, eu, fotógrafo, diretor de arte, assistente de direção e continuista, pelo menos. Alguém da produção, às vezes, 5, 6 pessoas. A gente passa todo o filme, decupa todo o filme. Eu desenho no quadro. O que eu tenho feito agora é fotografar o quadro. Eu desenho o quadro, do jeito, tiro uma foto e passo. Quando o desenho fica muito tosco, para alguém que desenhe melhor e tal. Mas eu decupo todo o filme se eu tenho tempo. Esse é o ideal, né? O Homem Copiava foi assim, Raça foi assim, os filmes, acho que o Real Beleza também. Mas no Houve uma Vez Dois Verões, meu primeiro longa, mais barato, assim, eu fiz método Domingos de Oliveira, que é chegar na locação,
e decupar com os atores na hora antes do figurino. É interessante isso, né? Porque, por exemplo, quando eu penso, você tem muita experiência também em televisão, né? Então essa questão do tempo é muito diferente, às vezes, de um para o outro, né? Mas é mais pela questão do tempo, eu acho, né? Aí eu te pergunto se você sente diferença do processo da TV para o cinema, para o longa, digamos assim, que é mais, talvez seja a questão do tempo do que o processo em si, né? De direção, desse No processo de preparação. começo, assim, o meu primeiro trabalho para televisão maiorzinho, assim, foi um episódio do Comédias da Vida Privada, ia ser o meu primeiro longo, chamado Anchietanos, que eu adaptei para transformar num episódio da série Comédias da Vida Privada. Ele tinha o roteiro de um longa, era o roteiro de um longa, tinha 100 páginas, que eu reduzi para 50 páginas para fazer um especial de 45 minutos. Esse programa de 45 minutos nós filmamos em 10 dias. Então, era um ritmo de filmagem, assim, a gente chegava a filmar, às vezes, 10 páginas num dia, 8 páginas num dia. Era muito corrido, né? Às vezes fazendo 3 locações num único dia. Nossa. Muito, muito, muito corrido. Os últimos trabalhos que eu fiz, eles já são num ritmo mais ou menos parecido, mas 8 páginas na televisão é normal por dia. E no cinema, não. No cinema é 4, né? Eu às vezes faço 5, 6 páginas num dia no cinema, mas depende. Se a cena for uma cena muito dialogada, mais conversa em algum lugar, aí às vezes muitas páginas rende mais páginas assim, do que uma cena de aventura. Eu me lembro do Andrucha dizendo uma cena do Sob Pressão que a gente escreveu, que era um episódio sobre abuso, um episódio muito bacana até. E tinha uma cena que a menina era uma moça num hospital e ela estava na cama do hospital, tinha tentado um suicídio, eu acho. E aí pai aparece na porta, ela olha para o pai e tira as coisas e pula pela janela. Então, era uma cena terrível, fortíssima. O Andrucha filmou maravilhosamente bem. Mas a cena, o Andrucha disse assim, ó, vocês escreveram no roteiro, tinha 5 linhas. Eu passei 2 dias quase filmando. Aí tem aquelas 5 linhas que tu leva um dia para filmar, porque é uma cena incrível. São 5 linhas. O que acontece é isso. Ela olha para o cara, levanta o negócio pela janela e cai lá embaixo. Mas só que para filmar, do jeito, câmera, queda, dublê, enfim, um dia de trabalho, né? Sim, e essa questão da locação também conta muito, dependendo, né? Se você tiver. Total. Você tenta concentrar, por exemplo, quando você está fazendo o filme, né? Dependendo da história, você tenta concentrar por uma localidade próxima, quando você tem uma locação, você Sim, escolhe uma locação e tenta buscar tudo que tem mais perto, assim, né? sim, eu brincava com os atores no tempo quando eu estava fazendo saneamento. Eu estou escrevendo uma história que passa mais ou menos perto daquele hotel onde nós vamos ficar todo mundo no hotel. Mas enfim, eu gosto de concentrar no lugar para a equipe, para o elenco, para tudo. Tu vai todo mundo para lá, fica imerso no filme. Daí tu trabalha mesmo, tá jantando, mas está falando do filme. Tá tomando café da manhã, tá na van, tá falando do filme. Na folga, tu tá ali brincando, mas está ouvindo música, tá imerso no filme. Eu gosto muito disso. Uma filmagem numa cidade grande, as pessoas vão embora para casa às 6 da tarde, tu vai vê-las amanhã de manhã de novo, né? Então, se está num lugar assim, concentra. Eu procuro fazer, mas às vezes não dá, às vezes o filme é pela cidade inteira, então depende um pouco da história, né? Tem uma série nova, acho que é nova, tá na segunda temporada, chama White Lotus. Tá na segunda temporada, né? E ela é a coisa mais antiga do mundo, que o Humberto Eco chamava de hotel, gente que entra, gente que sai. É um hotel, uma semana chega gente e a gente vai embora no fim da semana. É isso, a série é isso. O primeiro é no Havaí, o segundo é na Sicília, o terceiro parece que vai ser na Nova Zelândia. Cada vez que tu vai no hotel, inventa uma história que se passa num hotel incrível, é um projeto ótimo. Porque eu acho que ajuda muito, né? Às vezes você concentrando, você consegue trabalhar com os atores, né?
Total, muito Esse teu bom. processo com os atores em relação a você, como é que você trabalha os atores normalmente? Quais são indicações que você dá, né? Ou você trabalha mais o texto e dá liberdade para a ação, assim, você deixa o ator É, eu, procurar. eu existem diretores que conseguem tirar de pessoas, às vezes, que nem são atores, interpretações incríveis. Não sou eu não sou essa pessoa. Eu chamo os melhores atores que eu conheço a cada papel. Chamo assim, ó, quem é o melhor ator para fazer esse papel? Quem são os atores que eu conheço, já vi, ou vi no teatro, ou vi em outros filmes, ou sei que são. Ou em testes, né? Ou em testes, às vezes, né? Casos assim, em testes. Mas eu penso assim, esse cara é ótimo ator, é ótima atriz, e aí eu trabalho na dramaturgia, no texto, no roteiro, a gente faz a cena, lê a cena, entende a cena, marca a cena, decupa a cena, faço a decupagem junto, como é que vai ser o movimento, procuro fazer uma decupagem de direção, isso eu aprendi muito com o Guel, assim, o cara levanta falando isso, senta falando aquilo, vai até a janela, vira, isso para o ator é muito bom. Ele dá as falas se tornam orgânicas. Ele chega na janela na hora que ele diz não. Então ele vai até a janela e diz não lá naquela janela, não é aqui na mesa, é lá na janela, porque a câmera vai estar lá na rua. E o não dele é frontal, blá, 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 decupa o filme com o ator, né? Mas isso depende daí o ator faz a parte dele, né? Depois, né? E eu ensaio, faço leituras e faço uma coisa muito e cuido basicamente dos atores. Depois que o filme começa, a filmagem começa, o que eu faço basicamente é ficar com os atores, trabalhar com eles, ficar no camarim, lendo, conversando. Por exemplo, quando eu penso nos teus filmes, né, além de toda a composição de imagem, de atores e tal, eu penso em som também. Eu acho Ah, que, né, e até assim, em comum também, acredito, com discutirem o som dos teus trabalhos, apesar de ter um trabalho musical, de ter muito isso nos teus filmes, né? E aí eu queria saber desse teu processo com o som, assim, se você privilegia, você gosta de privilegiar o som direto também, enquanto você está gravando, você mantém ou se você gosta também de fazer mais essa edição de som posterior, né? Se você esse trabalho, né, é o que acaba ocupando eu mais, né? tenho parceiros assim, bem frequentes, antigos, e no caso da montagem, o Giba, na casa da produção, a Nora, a Ana, o pessoal da Casa de Cinema, e tem o Fiapo, a Rô, o Alex, pessoas que trabalham comigo há 30 anos. E no som também, eu tenho trabalhado há muito tempo com o Kiko, que é a finalização, né? E com o Rafael na captação, no som direto. Eu sempre faço som direto, uso sempre faço todo o filme com som direto, uso todo o som direto que eu puder, mas dublo bastante coisa também. Dublo bastante coisa. Porque na dublagem dá para melhorar muita coisa, muita coisa. É muito mais simples fazer dublagem hoje. Pré-história era bem mais complicado, mas agora é simplíssimo, tecnicamente muito fácil de fazer. E o ator melhora, ele já está de camiseta, no ar-condicionado, ele pode falar melhor, não está correndo, pulando, subindo uma escada para dizer a fala, né? Então, dá para melhorar a interpretação, dá para entender muita coisa, e é imperceptível. Passando 15 dias da mixagem, eu não sei, nem eu sei mais o que é mixagem, o que é dublagem, o que é som direto. Fica idêntico, fica igual, ou fica diferente se tu quiser também. E aí, na sonorização, depois que o filme tá sendo montado, já tem um primeiro corte, eu já vou trabalhando com o Kiko, com o pessoal do som, para ver que tipo de som vai ter em cada lugar, como é que vai ser o som desse filme, porque cada filme também tem um som diferente, eu acho, um tipo de som, uma ideia de som diferente, não só de ruídos, de efeitos, de espaço, de coisas sons fora do quadro, que às vezes são muito ricos e são importantes. Me lembro daquela pensão do Rasa Coração, que
que tem descarga tocando, tem gente chegando, tem ambulância passando, tem polícia. Está ouvindo uma ambulância passando? Nós estamos Não. aqui. Eu tô. Ah, é? Passou uma ambulância aqui. Então, assim, isso tem, existe no mundo, né? E existem coisas que o cinema tem, por exemplo, no Homem que Copiava, tem uma coisa que eu acho incrível, porque a gente estava filmando com som direto a cena que o Lázaro e a Leandra estão na beira do rio ali, e ele diz: quer casar comigo, ir embora daqui, que é um recuo de estética, assim, com a cidade ao fundo. É o momento que eles se beijam. Tal. E eu estou gravando a cena com som direto, né? E aí ele chega para ela e diz: tu quer casar comigo e sair daqui? E nesse momento tem um quero-quero. Quero, 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 que é uma ave típica do Rio Grande do Sul, que tem por tudo aqui, que diz quero, quero, quero. No som direto, eu digo, gente, se eu botasse quero, quero, na hora que o cara disse, quer casar comigo, foi horrível, né, cara? Ele realmente cantou ali. Então só eu ouço aquele quero, quero, mas ele está ali, né? Nossa, muito bom isso. É bem interessante, assim. É legal que o saneamento básico acaba também que trata dessas questões de histórias de set, digamos assim, né? Essa coisa do que Sim. acontece ali por trás, né? E aí, como é que é trabalhar essa metalinguagem? Eu sei que a metalinguagem aparece também no teu trabalho, você coloca essa questão no teu trabalho também, mas agora, quando você está filmando uma filmagem, né? Como é esse processo, assim, né? De você ter isso... Agora, engraçado, eu não acho que o saneamento seja metalinguagem. Não acho. Ele é um filme sobre o cinema, assim, sobre o ato de fazer um filme, né? Mas ele não tem metalinguagem. Metalinguagem tem o Dorival, quando o cara do Casabranca entra dublado. Isso, para mim, metalinguagem é isso, quando as linguagens se misturam de alguma maneira, né? O Saneamento é um filme sobre uma filmagem, como tu dissesse, ele é um anti-Shakespeare, porque ele é exatamente, como tu dissesse, um comédia dell'arte. Eles são os personagens da comédia dell'arte, os dois velhos, a menina e o rapaz, Joaquim, o Arlequim, são os personagens da comédia dell'arte numa comunidade italiana, com músicas italianas e toda a coisa da comédia dell'arte mesmo. Mas a metalinguagem, o Cena Aberta, uma série que eu fiz com o Guel, o Barbosa tem alguma coisa de metalinguagem, talvez, quando o Barbosa fala para a câmera. E aí, quando as linguagens se misturam. O Saneamento é um filme realista nesse sentido, ele conta uma história ali, só que o assunto é o cinema, são coisas sobre como fazer um roteiro, como é que tu filma as corticeiras em flor, né? Enfim, aquela piada que a gente usa muito até hoje, assim, como é que vai filmar isso? Então, quem vai filmar vai ser o Fabrício, eu não vou filmar, vai ser o Fabrício. Então, tu passa para alguém a responsabilidade de... E eu todo dia recebo, vejo roteiros que eu me pergunto, mas como é que o Fabrício vai filmar isso? Porque realmente... Não, e você tem razão, agora que você estava falando isso, estava pensando, até porque na própria forma do saneamento não tem essa ruptura, digamos assim, né? Você Não tem a inclui ruptura. Tu viu esse tem uma... sanduíche, um curta chamado Sanduíche? Tu viu esse curta, não? Não, esse não. Ah, vou te mandar ele. Ele tem metalinguagem, assim. Isso é uma metalinguagem bem explícita. Daí. É interessante. Né? E E falando esse, também esse... disso, né? Ah, desculpa. Não, ele diz o seguinte, que o sanduíche tem a coisa da metalinguagem que tem uma expressão que é o mise in abyme, a construção no abismo, né? Que o Hamlet é o grande exemplo, é a peça dentro da peça, né? Dentro da peça Hamlet tem uma peça dos leitores. Quer dizer, o Hamlet, personagem, usa o teatro para desmascarar seu tio, né? Então, uma peça sobre o poder do teatro. O sanduíche, ele é uma peça, é um mise in abyme, é uma construção no abismo, é a peça dentro da peça. Me lembra muito Pirandello, né? Eu adoro Sim, os seis seis personagens. personagens. Seis personagens, É bem legal também, né? Esse tipo de Eu construção. adoro, eu adoro. Assim, quando a metalinguagem emociona, eu acho incrível. Tem um filme do Fellini, uma entrevista,
que ele vai visitar a Anita Ekberg, ele vai com o Marcelo Mastroianni. A Anita mora aqui perto, vamos lá, não sei. Chegam, bate na casa dela, tá a Anita Ekberg, já mais velha, e o Marcelo velho, e eles refazem a cena da Doce Vida, então é uma piada, é uma metalinguagem, daqui a pouco tu tá chorando já, porque está dentro da metalinguagem, ele emocionou de novo, ele deu a virada, né? A metalinguagem distancia da emoção, né? Ela é coisa Brecht, assim, ela te dá aquele distanciamento, né? Aí, quando tu consegue botar dentro de novo, é genial, aí eu acho incrível. Sim. Não, e a quebra é interessante também. Acho que tem um elemento também, dois elementos, né, que se combinam e que eu acho que é legal de te perguntar também. Em relação a eu penso muito no Ilha das Flores, mas eu acho que perpassa o teu cinema como um todo, que é a questão da arte do figurino, porque eu fico imaginando, por exemplo, no Ilha, né? Você tem uma imagem, né? Você tem muito trabalho da narração sei lá, às vezes você está mostrando um cérebro, né? Então, Uhum. isso é um trabalho de arte, né? E também essa composição da família, aquela família perfeita da propaganda, né? Que tem todo um figurino, toda Uhum. uma construção de objetos, assim. Perguntar, então, desse teu processo, como é que você concebe com os teus colaboradores esse trabalho, assim, de arte figurina? Isso é um trabalho de... Assim, isso que eu acho muito interessante no cinema é que ele é um trabalho muito coletivo, sempre, né? Assim, um livro, eu disse esses dias, se ele é ruim ou se ele é bom, a culpa é minha, fui eu que fiz. Mas um filme, ele é sempre o resultado do trabalho, do talento de muita gente, né? Então, no caso específico do figurino e da arte, eu trabalho desde o meu desde o meu primeiro filme, na verdade, com o Fiapo Bart, que é o diretor de arte, e com a Rô Cortinhas, que é a figurinista. Então, quando a gente começa a pensar um filme, eu já estou falando com eles, vamos fazer um filme assim, assado, como é que vai ser? A gente já fica pensando, a Rô já fica pensando nos figurinos, a gente já começa a fazer reunião quando eu estou começando a escrever o roteiro, às vezes. Estou escrevendo o roteiro e estou pensando um filme agora que vai se passar em São Paulo, nos anos 30, e a gente vai fazer no estúdio, e como é que vai ser, e blá, 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 blá. Já estamos falando, já estamos fazendo, nem sei quando vou filmar, e já estamos fazendo essas primeiras conversas. No caso do Ilha, falasse que era um roteiro que tinha uma ilustração para cada frase, praticamente, né? Assim, eu escrevi o texto, depois saí em busca das imagens para aquele texto, numa lógica pré-Google, mas é o que o Google faz hoje. Se tu escrever aqui tomate e botar imagem Google, vai aparecer 10 imagens diferentes de tomate. Foi o que eu fiz sem Google, né? Assim, tomate, é isso, judeu, é isso, Cristo, é isso, arte, é isso, Papa, é isso. Então, ele é uma colagem, totalmente uma colagem, né? E isso eu fui um trabalho que eu fiz com o Fiapo. Eu não achei tão rápido quanto eu imaginava, mas eu achei nesse livro aqui, ó. Vamos ver se eu acho aqui. Os recortes. Aqui, Ah! Recortes que você fez, né? para o Olha, Ilha. Dos meus olha. próprios. Isso é que é baixo orçamento, o próprio livro. É muito bom, né? Então vocês fizeram isso tudo como se fosse um Tesoura. stop motion Aquela mesmo. ilustração, era todo animado na mão, né? Tudo na tesoura. Nossa, olha. E vocês filmavam esses planos, esses inserts, assim, da mão segurando o cérebro, do tomate, isso tudo vocês fizeram, por exemplo, num estúdio ou vocês fizeram na casa de Tudo no alguém? estúdio, tudo no estúdio. A gente foi fazendo tudo desenhado e no estúdio. No caso dos tabletops, das animações todas, era uma câmera Mitchell pendurada num andaime, era uma câmera que fazia quadro a quadro, né? Aham. Pendurada no andaime e a gente no papel, no dedo ali, fazendo clique, clique, clique. E essa câmera na E as mão, era cenas de na mão mesmo? computador, as imagens de computador, são do meu TK-3000, que foi um dos primeiros computadores. Eu mesmo desenhei aquele supermercado, aquelas criancinhas, tudo, e filmado na tela do meu computador. A gente não tinha dinheiro nenhum para o filme, totalmente. Só tinha negativo e equipamento. Né, muito curioso, né? É bem legal também
essa construção de... Por exemplo, vocês não filmaram na Ilha das Flores, é isso? Também Não, nós não, né? filmamos na Ilha dos Marinheiros. Mas está no filme, né? Nos créditos diz, É. foi filmado todo na Ilha dos Marinheiros. E não todo na Ilha dos Marinheiros, porque a cena final não é. A cena final é num lixão, na Sertório, num outro lugar, em Porto Alegre também, que não existe mais, felizmente. Aquele lixão não existe mais. Nossa, e essa questão de... Eu fico imaginando também vocês andando com a câmera, né? Porque isso era um movimento na mão mesmo, no ombro, né? Tipo assim, Sim, não tinha sim. essa A discussão. cena inicial do Ilha, que é uma câmera avançando, a câmera vem, começa num globo, num estúdio, que é uma bola com fio pendurado, dá até para ver o fio pendurado, inclusive. Nas boas cópias se vê o fio pendurado. E a câmera vai chegando com uma fumaça ali, né? Aquela fumaça é café sob carvão, porque a gente não tinha máquina de fumaça. Tá? É carvão, joga café e tal. Aí, como fazer o corte com café lá para a cena da plantação de tomates? Aquilo ali é o fotógrafo está num carrinho de obra, num carrinho desse, sentado com a câmera no ombro, e alguém empurrando, e na frente dele, na frente da câmera, tem uma lata cheia de brasa, onde alguém joga café na hora que o carrinho avança. É praticamente a pré-história do cinema. Isso em 35 milímetros. Uma câmera, uma R2C, sem som, né? Não tinha som direto. Sim. Não, é muito genial, né? Isso é maravilhoso, né? Eu acho maravilhoso. E esse trabalho de fotografia também, como é que, o que esses projetos iniciais teus, né? Esses projetos que vocês fizeram no início ali da Casa de Cinema, como é que vocês incorporaram isso ao longo do tempo? Porque eu vejo que a iluminação nunca é uma coisa fácil, né? Você às vezes tem que produzir, desproduzir, dependendo de como você vai filmar uma cena, diversas vezes. E aí essa questão da iluminação para mim, assim, né? Porque no Ilha, por exemplo, a iluminação, Não, acredito que Ilha não era... tinha. Tinha estúdio, tinha algumas cenas de estúdio que eram bem publicitárias, assim, que era uma luz totalmente de publicidade, e o resto era documentário, a luz que tem, né? A luz que tem. Cada filme é um caso. O Anjo Não da Sumida é um filme que eu fiz todo externo à noite, em Porto Alegre, com baixíssimo orçamento, e a gente filmou com filme de asa bem alta, que ele granula um tanto. Fizemos, acho que era 35 milímetros. 35, não era 16, não, era 35. E o Alex fez uns globos de papel que ele erguia assim nas esquinas. Então a gente chegava no lugar, erguia aqueles 4, 5 globos assim de papel com luz dentro e filmava com o que tinha ali, né? E às vezes não, às vezes tem uma cena elaboradíssima, assim, real beleza, tem cenas de luz bem complexa. E no Homem Copiava também tem umas cenas de luz bem complexas, assim. Aí cada caso é um caso, cada filme é uma história, né? Sim, é. Não, é muito legal tudo isso também E o homem que copiava tem esse detalhe de você, além de ter o apartamento da frente, né, você ter o binóculo, de você filmar dentro do binóculo, né? Como é que eram essas... Aquele apartamento da frente do Homem Copiava, era um estúdio, ele foi feito um estúdio, aquele trabalho foi incrível, porque a gente viu a locação, eu sempre escolho as locações, visito, fotografo antes de filmar, né? Então, naquele caso específico, mais ainda, porque a gente filmou, escolheu a locação, onde vai ser, qual o apartamento dela, qual o apartamento dele, e o apartamento dela, a gente construiu uma fachada em estúdio, Nossa, com um casal, que eu não vou lembrar o nome deles agora, infelizmente, de Santa Catarina, que faz um trabalho de restauro, de reprodução inacreditável, mas inacreditável no nível ranhuras, a graminha que nasceu no azulejo, igual a da locação, mas igual. Assim, a gente estava no estúdio e ficava chocado, assim, era a locação, a fachada do prédio dentro do estúdio, porque a gente filmou a visão deles, ponto de vista dele, todos foi em estúdio, né?
Mas existia um apartamento igualzinho que a gente explodiu a janela dele depois do final do filme. Você sente diferença, assim, ou você tem uma preferência por estúdio ou locação? Você se sente mais à vontade em alguma dessas? Mas assim, o estúdio tem muitas vantagens, né? Porque tu tem um controle total do resultado, total, total. Tu sabe exatamente, faz o storyboard, vai ser isso e é isso que vai ser, e está aqui. A locação, às vezes, tem uma serraria ao lado, tem um poste que não tinha uma árvore que caiu, tem coisas que não são exatamente como tu tinha planejado, né? Mas a locação tem uma vivência bem difícil de reproduzir. Assim, a arqueira, o arranhão, a sujeira. Dá para fazer, claro que dá para fazer, a gente faz. Mas é caro fazer direito, assim, né? A locação tem uma vida, tempo fez no ladrilho, a arte vai suar para fazer aquilo no estúdio. Às vezes eu gosto da locação, mas tem que ser confortável para trabalhar, assim. Então, um meio termo interessante no filme que eu fiz agora, o Vai Dar Nada, a gente pega uma grande locação, no Raça Coração a gente fez isso também, pega uma locação bem grande e usa um canto, né? Tu usa aquela sala, aquela é como se fosse um apartamento. Na verdade, é um lugar enorme, mas eu uso no canto, assim. Porque daí tu tem como trabalhar, uma equipe de cinema é enorme, né? Muita gente. Às vezes tu vai trabalhar numa locação apertadinha, é ótimo, mas é bem pequenininho, aí fica todo mundo socado, então não tem onde botar câmera, não consegue dar distância para a lente. Eu ia perguntar Não é sobre tão... Vai Dar Nada mesmo, sabia? Porque você lembra quantas pessoas na equipe, assim, devia ser uma equipe bem grande, né? Mas sempre tem mais de 100 pessoas, Mais né? 100 Sempre pessoas tem. numa equipe É, dessa. é. E essa relação também, essa relação, por exemplo, o filme é da Paramount, tá na Sim, Paramount, né? Disponível no canal sim, da sim, sim. Paramount. E como é que é essa relação com o player, assim, como é que se você tem esse diálogo de Também. direção com eles, né? Isso afeta o trabalho? Também cada caso é um caso, assim, no caso do Vai Danada, da Paramount, a gente, assim, eu conheço muito as pessoas, a Teresa Gonzalez, a Maria Ângela, conheci muito elas, assim, então a gente tinha uma relação super tranquila, assim, a gente teve, eu e a Ana, liberdade total para fazer o que a gente queria, assim. Eles são donos do filme, né? 100%, não é um filme da casa de cinema, é um filme da Paramount, né? Mas a gente teve total liberdade de fazer do jeito que a gente quis. Mas acho que cada caso é um caso. Assim, as histórias que eu escuto, tem de tudo. Gente que se mete muito, gente que se mete pouco, gente que se mete sem entender nada, gente que se mete entendendo alguma coisa. Mas são grandes estruturas, as players que querem. Eles estão numa sinuca, porque eles estão num mercado que é um mercado artístico, né? Uma produção artística, mas é industrial também. Eles querem puxar para o lado da indústria. Eles querem método, Bíblia, cronograma, estabelecer normas, faz isso, apresenta, devolve, lê, tá? Como uma indústria. Mas não é uma indústria. Então, o que acontece quando tu vê uma série assim como Fleabag? O que tem de interessante no Fleabag? Ela e o texto dela. É uma história de uma menina, mulher, falando sobre os seus namorados, e só isso, como 500 outras. Por que ela é especial? Porque ela é especial. Ela, a atriz e a escritora e diretora, não lembro o nome dela agora, mas aí tu fica, bom, uma história de 4 amigos. Bom, pode ser Friends, pode ser Seinfeld, pode ser How I Met Your Mother, pode ser qualquer coisa. Depende dos atores e do texto. Então, a indústria pode muito, mas não pode tudo. E ela, se ela não aprender a conviver com o talento artístico, ela nunca vai conseguir produzir nada interessante. Assim. As coisas realmente interessantes são resultado de um trabalho coletivo, de equipe, de planejamento e de alguém que teve uma ideia doida de fazer não sei o quê. E valoriza, né, porque o nosso país, querendo ou não, tem mais de 200 milhões de pessoas, né? Se a gente for pensar nesse termo de público, é gigante, né? Gigantesco o público brasileiro, é gigantesco. Então, quando vem de dentro, né, quando é
um cineasta daqui, né, uma produção que vocês fazem, vocês estão reproduzindo e trazendo algo que vocês podem comunicar, né? Vocês Ah, conseguem sim, quando comunicar, é a isso. gente fez uma série, Doce de Mãe, que é uma série que ganhou o Emmy. Não só ganhou o Emmy de melhor série, como a Fernanda ganhou o Emmy de melhor atriz. Foi a única atriz latino-americana até então, e que eu saiba, sempre, atriz ou ator que tenha ganho o Emmy. Ela ganhou com essa série, como a série ganhou de melhor comédia. E ela foi filmada nesse prédio onde eu estou, a sala Jura? do, o apartamento do zelador, é o apartamento do zelador desse prédio aqui, filmado na frente, na fachada aqui, super caseira, aqui na esquina, a casa de cinema fica aqui, eu sou aqui na rua. E ela deu o Emmy, os caras concorrendo com séries chinesas de dragão e coisas incríveis. Aí, lá no Emmy, o diretor da academia lá disse para a Fernanda, se lembrou tanto a minha mãe. Eu disse, bom, mãe é igual em tudo que é lugar, né? Então o cara se identificou totalmente. Então, conta uma história que se passa na tua rua com a tua mãe e ela interessa para o mundo inteiro. Sim, é exatamente isso, né? É fazer o cinema. O cinema comunica porque ele é feito pelas pessoas que estão ali Verdadeiro. fazendo. Voltando para terminar, com Shakespeare também, no busto dele, olha, quando tu gosta muito de alguma coisa, tu ganha muito presente que os amigos sabem que tu gosta e te dão, né? Então eu ganhei, por exemplo, esse busto do Shakespeare aqui, que é uma réplica do busto que tem em Stratford, e diz o seguinte: to time yourself, be true, seja fiel a você mesmo. Essa, na hora de escolher uma frase dele, do Shakespeare, para botar, imagina de escolher entre 36 peças do Shakespeare, uma frase para botar no busto que vai botar. Qual é a frase que tu vai botar? Escolheram essa. Seja fiel a você mesmo. É isso aí, tu tem que contar a tua história, né? Tá certíssimo. É. Então, eu para terminar, eu faço uma última pergunta, assim, que eu acho que vale a pena fazer, que é a tua relação com a casa de cinema, que é, Ah, né, com a Ana, com a Nora, com todos os teus colaboradores que já fizeram, que não fazem mais parte, como a Luciana, por exemplo. Qual a sim. importância desse grupo para você, né, desses 35 Ah, anos? Assim? total. É quase que uma lógica nova assim, que a gente estabeleceu quando a gente começou, nos anos 80, fizemos 35 anos agora, que era o seguinte: a gente quer fazer cinema em Porto Alegre. Porque todo mundo queria fazer cinema e ir embora para o Rio, para São Paulo, né? Então, assim, a gente não quer ir embora, a gente quer fazer cinema aqui. E a gente está há 35 anos fazendo isso, fazendo cinema aqui. E, para isso, a gente estabeleceu, quase que naturalmente, a ideia de que o nosso cinema é um cinema coletivo. Tu nunca vai ver em nenhum dos nossos filmes, nenhum cartaz, nenhum material publicitário escrito assim, ó, um filme de Jorge Furtado. Nunca. Nunca escrevemos isso. A gente escreve, eu escrevo um roteiro e direção, porque o meu filme não é meu, ele é da Nora Goulart, que é a produtora, ele é do Giba, que é o montador, ele é da Ana, que é assistente, do Fiapo, da Rua, do Alex. A gente faz um filme muito coletivamente. Mesmo que eu faça um filme como Saneamento, sei lá, o Homem Copiava, que é assim, argumento meu, roteiro meu, não uso diretor de ator, dirijo o filme e eu não boto um filme porque eu não acho que o filme é meu. Eu acho que eu sou o diretor e o roteirista, porque aquilo ali. Então, a Casa de Cinema sempre foi esse espaço de trabalho coletivo, porque isso é uma coisa que vocês não vão ouvir em muitos lugares, mas os diretores são muito solitários, eles cavalgam para o precipício e as pessoas abanando, vai, meu filho, e tu, ó. Então, tu precisa ter. Às vezes eu vejo um filme, eu digo, gente, não é que ele não tem talento, ele não tem amigos, não tem alguém para dizer, não, isso aqui está fazendo. Então, tu tem que ter amigos, gente que diga assim, não, isso é bom, ah, não, isso não é bom, isso é legal, e tu sabe que ela está torcendo pelo filme, que fique bom, você está fazendo uma coisa junto. Obrigado, tá, Jorge? Obrigadão. Tá bom. Agradeço imensamente pelo tempo Não, também. nada, foi ótima a conversa. Tá bom? Obrigado, viu, Jorge? Veja o sanduíche, veja o sanduíche. Isso, eu consigo achar ele no Claro. Vimeo.
Olha, eu começaria assim, ó, o sanduíche Jorge Furtado no Google. Eu começaria assim. Perfeito. Obrigado, Tá tá? bom. Valeu, bom dia. Abraço. Tchau, tchau. Chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você gostou, compartilha, se inscreve no canal, manda para os amigos e inimigos, até porque a ideia desse programa é chegar a cada vez mais pessoas e também apresentar histórias do cinema para quem quer fazer cinema. Muito obrigado à equipe colaboradora do programa. Primeiro, Isabela Morricone, que fez a animação de abertura e encerramento, ao Fábio Gatti, que concebeu toda a identidade visual, e finalmente a Roberta Braz, que faz a edição de muitos dos episódios que a gente postou aqui e que ajuda muito também na concepção, na produção de conteúdo para as redes sociais e também até para os próprios episódios, que são às vezes também editados por mim. Muito obrigado e até sexta que vem. Tchau, tchau.